Mas, seu Júlio, todo mundo deve estudar. Que exigência é essa agora, seu Júlio? Será que todas as pessoas devem estudar? E aí eu venho logo com algumas perguntas. Eu diria que nós teríamos 5 grandes perguntas para que a gente pudesse estar respondendo aqui. A primeira é: por que eu devo estudar? A segunda é: quem deve estudar? A terceira seria: o que eu devo estudar? A quarta questão: para que eu devo estudar? E a quinta seria: como que eu devo estudar? Ou seja, nós temos aí alguns questionamentos. Não me parece ser tão simples se eu devo ou não estudar, mas eu acho que esses questionamentos podem ajudar sim a nossa compreensão. Vamos lá então no primeiro ponto. Por que eu devo estudar? Me parece que a gente pode buscar ajuda aí em algumas pessoas. A primeira delas é aquele que nós consideramos um dos primeiros sociólogos. Émile Durkheim vai dizer lá no início do século XX, ele vai dizer a função da educação. Qual é a função da educação? A função da educação é justamente com que aquelas pessoas, as pessoas mais velhas, elas possam transmitir aos mais jovens o conhecimento daquela época, o conhecimento existente até aquele momento. Olha que coisa interessante. Então a função da educação, naquele momento, está calcado nessa transmissão do conhecimento. Essa transmissão do conhecimento, ela se dá basicamente pelo estudo. Então nós estamos aí no começo do século XX já entendendo a importância da educação. Isto ocorre exatamente no mesmo momento em que nós estamos vivendo um domínio, ou seja, uma hegemonia, uma certa forma de um domínio de um determinado conhecimento, que é justamente o conhecimento científico. Observe que até pouco tempo atrás, se pensarmos que nós temos aí 4.000 anos de história, não me parece que é muita coisa a gente voltar aí 200, 300 anos. E voltando a 300 anos, nós vamos ver o domínio, 300, 400, nós vamos ver um domínio muito grande do conhecimento religioso. Ou seja, não era o estudo, ou seja, o estudo científico a base. O estudo que nós tínhamos ali era o dogma, era o pensamento da fé, ou seja, era muito mais uma crença. Nós, se voltarmos mais ainda, nós vamos ver o conhecimento mítico. Se voltarmos lá anterior a Sócrates e tal, havia um domínio do pensamento mitológico. Ou seja, as pessoas, para viver naquele mundo, necessitavam do conhecimento mitológico para fazer frente ao que ocorria no mundo, que era basicamente a relação com a natureza. Observe, então, que o porquê do conhecimento, o porquê da importância do estudar, está justamente calcado, então, nesta exigência do mundo moderno. Então, realmente, há pouco tempo atrás, a gente poderia dizer que o conhecimento, ou seja, esse estudo, não era tão importante assim como é hoje. E ainda, corroborando com essa questão, ainda tem um grande desenvolvimento dado pela informática. E aí, nós podemos também observar também os avanços, no campo da informática, da computação, da robótica, que exige um conhecimento muito maior. E aí exige, para isto, o estudo. Então, olha aqui o porquê ele está centrado aí, eu acho que está bem justificado. Agora, quem deve estudar? Quem que deve estudar? Aí eu vou buscar num educador, no primeiro nome da didática da educação. Eu vou buscar em Comênios. Comênios lá no século XVII. Lá no século XVII ele já vai dizer que todos deveriam estudar. A educação deveria ser dada para todos. É lógico que naquele momento ele está pensando numa educação para a leitura da Bíblia, para a leitura das Escrituras. Por quê? Porque nós temos ali um domínio ainda muito grande do conhecimento religioso. Observe, mas ali já está marcado. É importante o estudo, é importante a educação. A partir dali nós vamos ter Rousseau, trazendo uma educação naturalista. Nós vamos ter grandes educadores que vão dizer da importância do estudo e da importância da educação. Observe, então, que o quem, ele está posto, o quem são todos. Cabe ressaltar também que a educação é um direito fundamental, é um direito humano fundamental. Isto é central para que a gente possa entender aqui. E chegamos então no para que estudar. Que eu devo estudar? A primeira questão é o seguinte: nós somos seres curiosos. Então a primeira questão é justamente esta, é para que a gente possa desenvolver as nossas curiosidades. Nós, como seres humanos, diferentemente dos demais animais, nós temos uma capacidade de querer expandir o nosso mundo, de querer enxergar outros mundos, mesmo porque tem um problema. Nós vivemos uma vida muito curta e quando nós temos a capacidade, por exemplo, tenho aí o livro do Calvino, quando nós lemos um livro clássico,
fantástico. Quando nós temos a oportunidade, né, de ler um Machado de Assis, quando eu pego um Dostoiévski para ler, olha quanta vida, a possibilidade de viver uma outra vida. Olha que coisa, né, que coisa grande, né? Mesmo a minha vida sendo curta, eu posso viver outras vidas através do estudo, através do conhecimento. Isso é fundamental. Isso é dado pela curiosidade. Lógico que não é só a curiosidade que me leva a estudar. Tem um outro aspecto importante também, que são as habilidades. As habilidades que eu vou desenvolvendo durante a minha vida, em grande parte elas são aprendidas através do estudo. Então, para que eu possa desenvolver as minhas habilidades, é fundamental o estudo. Em um outro campo, não menos importante, é o trabalho. O homem se faz pelo trabalho, o homem vive no mundo do trabalho. E sem dúvida, numa sociedade que tem como conhecimento hegemônico a ciência, lógico que o estudo é fundamental para que você tenha acesso ao mundo do trabalho. Então observe, para que estudar, nós observamos então essas exigências. E finalmente, no último aspecto, nós temos o como estudar. Esse talvez seja o mais complexo, porque depende da individualidade de cada um. Mas depende da individualidade de cada um, mas observe que todos têm potencial a ser desenvolvido. Isso é fundamental. Todos nós temos um potencial. É importante a gente entender, logicamente, que a nossa capacidade, né, ela tem certos limites, mas que o fundamental é que o desafio seja realmente adequado à nossa capacidade. Esse é um ponto importante. Uma coisa interessante é que o como é justamente são as estratégias, né? Quais são as estratégias que eu vou utilizar? Eu trouxe aqui também o livro Eu Sou Malala, de uma paquistanesa que foi inclusive Prêmio Nobel da Paz e que defende assim ardorosamente a educação para as meninas. Ela sofreu muito lá no Paquistão, foi inclusive baleada, tal. É uma história muito interessante, mas que é uma história de luta pela educação, né? Ali a gente observa o como dela, quais eram as estratégias. Ela conta algumas estratégias do estudo dela, né? As estratégias, elas são montadas por cada um vai ter a sua estratégia. Existem estratégias, por exemplo, modernas hoje, como a gente trabalha muito, como o mapa mental, design thinking, algumas outras modalidades de estudo que a gente observa, todas elas interessantes, mas é importante que cada um descubra qual é o seu modelo, qual a sua estratégia para o aprendizado, né? Algumas pessoas, por exemplo, gostam de fazer as anotações quando estão lendo, outras preferem não, mas cada um tem um modelo. Então este como aprender, este como, ele é logicamente uma capacidade, então ele depende de cada um, do desenvolvimento de cada um. Cada pessoa terá o seu desenvolvimento, mas é fundamental que todos percebam que existem estratégias que são melhores. Então você deve estudar as estratégias também. É importante isso, que você estude as estratégias para que o seu estudo tenha um bom rendimento, para que você consiga êxito ali no seu estudo. Então isso é fundamental. Eu acho que aqui eu rapidamente, né, trouxe aqui alguns questionamentos, né? Comecei lá por que eu devo estudar, fui para quem deve estudar, dizendo que todos deveriam estudar, avancei dizendo, né, o que devemos estudar, que o conhecimento deve ser o mais amplo possível. Trabalhei também a questão de para que estudar, né? Foquei principalmente a questão da curiosidade, né? Importante da curiosidade humana. E finalmente observei o como, né? Onde você tem que observar uma estratégia que seja adequada para o seu desenvolvimento. Eu gostaria de deixar um espaço para o comentário, né? Aqueles que gostariam de estar conversando com a gente, nós temos lá o espaço de comentário. Gostaria que aqueles que pudessem também estar ali, nos seguindo ali nas redes sociais. Observem que eu tenho como costume, toda segunda-feira eu lanço um livro que eu estou lendo durante a semana lá no meu Instagram. Então me sigam lá no Instagram para verificar o livro, uma dica de um livro na semana. Inclusive essa semana eu indiquei aqui Eu Sou Malala, né? Da própria Malala. Também gostaria, né, de pedir para que inscrevam lá no canal. Tá entrando gente lá, bora lá, entra lá no canalzinho lá do seu Júlio e não deixem de apertar o tal do sininho.